Olá, daremos início a uma palestra espírita. Para que possamos iniciar, eu farei a prece de abertura. Peço licença. Amado Pai, solicito neste momento as luzes do alto, que eu possa contar com meu amigo espiritual neste momento, me inspirando e conduzindo este trabalho. Que Erasmo Gurgel esteja comigo no decorrer desta palestra. Amado Jesus, esteja entre nós, nos traga a sua luz e o seu amor para todos os lares, para todos os nossos irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema os sinais dos tempos. Para que possamos iniciar o nosso estudo, nós contamos com o livro de Paulo Alves Godoy, Os 4 Sermões de Jesus, onde ele nos informa que no sermão profético, contido no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 28, Jesus anuncia uma série de acontecimentos que seriam realizados, que aconteceriam nos séculos subsequentes, devido à recalcitrância dos homens, a necessidade que eles teriam de desenvolver-se e de aceitarem o objetivo principal da mensagem cristã, que seria a reforma moral e espiritual de toda a humanidade, com fundamento no princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desta forma, nós conseguimos compreender melhor este título, Sinais dos Tempos. Nós podemos utilizar o livro A Gênese, no capítulo 17, quando Kardec nos explica que o quadro do fim dos tempos é mais uma alegoria dentre tantas que Jesus utilizou. Ele precisava utilizar imagens que impressionavam os homens da época. E Jesus, então, precisava levar a estes homens as imagens para que pudesse chegar aos corações deles. Mas Jesus falava aos homens do povo, homens que eram menos esclarecidos e não tinham total compreensão de todas as coisas. Para chegar aos seus corações, ele deveria falar aos olhos através de sinais materiais e também aos seus ouvidos pelo vigor da linguagem. Desta maneira, Jesus então começou a esclarecê-los de forma que o poder supremo precisava se manifestar por fatos extraordinários ou sobrenaturais. Nós ainda podemos dizer que os sinais precursores dos quais Jesus falava se tratavam das calamidades de todos os tipos, mas também da difusão do Evangelho, que deveria chegar aos homens com sua linguagem pura, com sua pureza primitiva, podemos dizer. A partir daí, também viria o reino do bem, com paz e fraternidade universais. Quando o Evangelho seria levado para todos os povos com uma moral, um código de moral evangélica. Disse Jesus, depois dos dias de aflição, viveriam os dias de alegria. Ainda podemos dizer que tudo isso, como nós conseguiríamos perceber estes sinais? Então Kardec diz que os homens poderiam ter indícios de tudo isso no estado social, mas também por fenômenos mais morais do que físicos. E algumas pessoas podem se questionar sobre o fim do mundo, mas nós diremos, é difícil supor, digamos até impossível, supor que Deus poderia destruir o mundo exatamente quando ele se encaminhasse ao progresso moral. Pela difusão do seu evangelho,
pela prática dos ensinos evangélicos, nada nas parábolas faz supor uma destruição universal. E nós ainda dizemos, quando o homem ele consegue ter acesso ao Evangelho, desta forma ele se encaminha ao seu progresso moral e, consequentemente, ele chega ao reino do bem. Desta maneira, nós conseguimos chegar no fim do velho mundo, que é governado por preconceitos de todos os tipos, por orgulho, por egoísmo, pelas más paixões, por tudo que leva à sua derrocada. E aí disse Jesus, quando o Evangelho for pregado para toda a terra, o fim chegará. No livro A Gênese, capítulo 18, Kardec explica que novos acontecimentos precisariam acontecer, grandes acontecimentos, para que a regeneração da humanidade pudesse surgir. Se nós todos precisamos passar por certos acontecimentos, é porque todos eles têm a sua razão de ser. Kardec ainda explica que a Terra está submetida à lei do progresso. Ela progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e também ela progride moralmente pela depuração dos espíritos que a povoam. São progressos concomitantes que devem acontecer de ambos os lados, porque a perfeição da habitação deve estar relacionada com a perfeição do seu habitante. Este progresso físico que acontece com a Terra é necessário para que ela sirva de morada a espíritos mais e mais aperfeiçoados. Também o progresso destes habitantes, destes espíritos, o progresso da humanidade vai acontecer pelo desenvolvimento da inteligência, o senso moral e também pelo abrandamento dos costumes. O progresso da humanidade, ela vai acontecer mediante o livre-arbítrio dos homens, mas também está submetido às leis. Portanto, nós podemos dizer que muitas vezes ele ocorre de forma parcial, porque vai atingir uma raça ou uma nação, e outras vezes é geral. O progresso da humanidade, como dissemos, está submetido às leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis. Portanto, nós podemos afirmar que quando a Terra está madura para atingir um degrau, é o mesmo que dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Tudo que acontece no planeta e no universo passa pela supervisão de Deus. Tudo ocorre com perfeita harmonia. Deus vela pela execução de tudo que existe. Nós podemos nos lembrar que existem espíritos que povoam todo o espaço. Muitos destes espíritos são os ministros encarregados da execução dos seus desígnios. Eles agem com os detalhes que precisam acontecer para que desencadeiem-se todos os fenômenos. Desta maneira, nós dizemos que existe perfeição. Mas quando nós olhamos algumas coisas e nos deparamos com certos momentos que parecem aflitivos, de destruição, nós podemos pensar que existem perturbações. Se tratam apenas de movimentos isolados ou parciais, que para nós são irregulares por conta de nossa limitação da visão. Uma nova ordem de coisas precisaria acontecer, mas nós precisamos nos lembrar que a humanidade, ela já alcançou inúmeros casos de progresso. Precisa agora fazer reinar a caridade e a fraternidade universal. A humanidade precisa evoluir intelectualmente, mas também precisa
ter a elevação dos seus sentimentos, para que desta forma possa destruir tudo o que superexcite o orgulho e o egoísmo. Ainda existe a necessidade de que novas coisas aconteçam, para que os espíritos de uma nova geração, dotados de elementos mais depurados, encontrem ideias novas e sentimentos diferentes dos desta geração. Para isso, estas novas ideias surgem com luta de ideias. Tudo isso que causa perturbações, estes conflitos, até que o equilíbrio volte a se restabelecer. Desta luta de ideias é que surgirão os graves acontecimentos que foram anunciados. Ainda existe uma importante situação referida no livro A Gênese, dizendo que a matéria orgânica não poderia deixar de sofrer com estas perturbações. Quando as perturbações ocorrem, elas irão alterar o estado físico dos seres vivos. Desta forma, desencadeiam doenças que maltratam plantas, animais e os homens. Vejam, doenças, meus irmãos. Tudo explicado no livro A Gênese. As doenças que não deixam de ser calamidades, mas para a inteligência humana, elas agem como um estimulante para que o homem possa encontrar os meios de combatê-las, encontrar as doenças, as vacinas. E, desta maneira, eles também irão encontrar as leis da natureza. Nós ainda podemos afirmar que a humanidade passa por períodos de transformações, assim como a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos. E aí nós encontramos uma das maiores, das grandes manifestações do universo, segundo Arago. Dr. Berry diz que todas as vezes que uma comoção acontece no mundo físico, isso também vai alterar o mundo espiritual, onde os espíritos tomam parte ativa de todas as coisas. Desta maneira, as revoluções sociais que acontecem no mundo dos encarnados também afetarão o mundo dos espíritos. Estas comunicações foram entregues à Sociedade de Paris e foram publicadas na Revista Espírita em outubro de 1868. Agora nós podemos utilizar também um importante livro da doutrina, trazido por Vinícius em torno do Mestre. E ele esclarece que no final do sermão profético, Jesus traz um importante trecho dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele separará os justos dos injustos, assim como o pastor separou as ovelhas dos cabritos. Ao Consolador, personificado pela doutrina espírita, coube interpretar esta parábola com o fora da caridade não há salvação. Ainda diz que este planeta onde estamos habitando, assim como o corpo onde está enclausurado o nosso espírito, ambos terão um fim. Aqueles que seguiram Jesus, os aptos, eles acudirão o Mestre quando ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiu. Eles seguirão Jesus para terras de justiça, mas os reprovados, eles se apartar-se-ão de Jesus, se afastarão de Jesus. Eles que nunca auxiliaram nenhum dos seus irmãos, seguirão para mundos inferiores,
que são compatíveis com suas más tendências e paixões, até que consigam vencer todos os seus vícios, todas as suas deliberações do mal, estes para que um dia possam se transformar em filhos de Deus. E é com isso tudo que nós pensamos que a grande dificuldade de seguir Jesus é porque nós devemos eliminar o egoísmo que existe em nós. Para eliminar este egoísmo, nós devemos fazer nascer o amor e, por que não dizer, fazer nascer a caridade, que é a sua manifestação mais forte na sua última essência. E é por isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Acredito que esta palestra tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo. Quando nós tivermos que escolher o lado direito ou o lado esquerdo, quando nós tivermos que pensar se iremos seguir Jesus, se poderemos segui-lo, não vai importar qual a religião que nós seguimos durante toda a vida, o trabalho que executamos, a casa onde vivemos, nada disso. Mas nós deveremos pensar como vivemos. Será que nós seguimos o império do egoísmo ou o influxo do amor? Quais foram as suas ações até aqui, meu irmão? E podemos também nos lembrar que nós somos donos e podemos transformar o roteiro das nossas vidas todos os dias. Portanto, se você até aqui seguiu o império do egoísmo, você pode mudar tudo isso nos dias que tiver para vivenciar aqui na Terra. Seguindo o amor e espalhando o amor, nós não sabemos quantos precisarão de nós, não apenas com a caridade material, mas muito, muito com a caridade moral. Nós temos visto por todos os lados pessoas que estão muito carentes de afeto e pensamos o quanto o contato social faz diferença em nossas vidas. Pessoas que estavam habituadas a ver seus parentes e agora não podem ver ninguém. Mesmo distantes, nós podemos estar unidos em pensamento, na prece e desejarmos fortemente que esta mudança se instale em nossas vidas para transformar este mundo num mundo muito melhor. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada e peço que neste momento todos estejam unidos comigo numa prece. Amado Senhor, que as pessoas compreendam, segundo me diz o amigo espiritual, a necessidade que temos dos bons pensamentos. Ao invés de pensarmos em doenças, estarmos fortemente unidos num propósito onde todos são sãos, de corpo, de pensamento, de alma. Todos como filhos de Deus, que somos amados e desejamos o melhor. Desejamos, sim, o pão de cada dia. Desejamos, sim, o Evangelho. Desejamos de paz, serenidade, discernimento. Ó Senhor, nos brinde com tudo isso, nos presenteie com esta oportunidade de seguirmos unidos com o seu amor, sabedores de que tudo acontece sob as suas vistas. O Senhor que está de posse de todas as ações necessárias para que possamos passar por tudo isso, mas sabendo que dias melhores virão os dias de alegria. Eu agradeço ao amigo Erasmo Gurgel pelo trabalho que foi realizado. Graças a Deus, graças a Jesus.